pessoal, eu sou Tereza Costa Lima e eu tô aqui pra gente conversar de artes variadas, assuntos diversos e teatro, é claro, a maior parte do tempo. Antes da gente começar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Plano de trabalho. Pode parecer para uma pessoa desavisada que um trabalho artístico ele acontece absolutamente de forma espontânea, que não demanda uma estrutura formal. Bom, isso não é bem verdade. A gente precisa sim estabelecer um plano de trabalho, porque senão, como já disse Lewis Carroll, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, não é, Alice? Essa frase é interessante que ela tem também Guimarães Rosa, que diz assim: para quem não sabe para onde está indo, qualquer picada é estrada. Ou seja, se a gente for fazer um projeto artístico sem algum plano, a gente pode correr o risco de não resultar em nada. Também pode correr o risco de dilatar um tempo e perder o tempo de um patrocínio ou da inscrição em determinado concurso, sim, porque a obra de arte, ainda que espontânea, ela se baliza também por esses elementos mundanos. Então vamos lá, sem preconceito com os elementos mundanos, precisamos sim de um projeto. É claro, óbvio que esse projeto artístico ele não é um projeto rígido. A gente tem toda a possibilidade de ir, voltar, rever coisas. Aliás, é fundamental que o projeto tenha essa possibilidade de fluidez, porque a gente pode, no meio do caminho, achar que é bem uma outra coisa. Mas para que um projeto? Porque a gente precisa dimensionar algumas coisas. Quanto tempo vai levar? Aonde eu vou estrear? Você tem que ter um prazo para estrear, para solicitar pauta no teatro para que seu espetáculo aconteça. Então, se você cria um espetáculo sem tempo, sem limite, sem prazo, apenas para estrear quando estiver pronto, pode ser que não estreie nunca. Eu, pessoalmente, trabalhei muito a toque de caixa, não recomendo, não gosto, mas muitas vezes eu terminei um texto ali, ó, tem que entregar, e tinha que entregar. Ou então acontecia o seguinte, você tinha feito um projeto e você tinha selecionado o teatro, reservado aquelas datas, de tal data a tal data. E tinha um contrato com o elenco que estaria à sua disposição naquela data de tal a tal período. E se você perde isso, você começa a ter problemas administrativos, que obviamente a obra de arte também passa por isso. Então, como é que a gente faz um projeto artístico? Bom, sem rigidez, sendo uma coisa, como diz a minha queridíssima Denise Stoklos, um projeto regral, sem regras, ele precisa ter alguns elementos balizadores, que nada mais são que as velhas perguntas que a gente faz para fazer qualquer coisa na vida. O que, quando, onde, como, com quem, quanto, de que maneira? Respondendo essas perguntas, mesmo que de maneira muito superficial, a gente pode montar um projeto que vai guiar o seu trabalho. A primeira coisa que eu gosto de fazer antes de iniciar um projeto é saber o que é que tem para hoje. Então, antes de começar, eu tenho um elenco, às vezes eu tenho uma ideia ótima, mas eu não tenho um elenco para aquilo ali. Então, eu tenho um elenco, tenho um elenco. Eu tenho um espaço, um lugar onde eu vou estrear, que lugar é esse? Por exemplo, eu já cometi erros primários, absurdos, de querer uma pauta ao ar livre no período de chuva. Reparem, que ideia louca. Se você for querer fazer ao ar livre, procure saber se naquele período vai estar ok. Né? Outra coisa também que acontece, a gente está aqui na Bahia e a gente tem um calendário um tanto quanto extravagante, tem um calendário que é balizado pelas festas da cidade. Então, se você tem uma temporada num teatro em determinado bairro e tem a festa daquele bairro pelo meio da sua temporada, você vai ter seu espetáculo atrapalhado nesse processo. Então, todas essas coisas tem que levar em consideração. Então, o que é que eu tenho hoje? Né? Tenho o elenco, tem o lugar, tem recurso, tem patrocínio, não tem patrocínio, não que isso seja impeditivo. A gente pode sim querer dizer, não tenho nenhuma dessas coisas e quero começar, mas é bom saber. Tenho recurso, tenho prazo, estou disponível nesse período, vou poder me dedicar a isso, quanto tempo do meu dia? Qual a possibilidade que eu tenho de contar com os outros elementos, os outros profissionais? Acontece muito isso, a gente vê em situação de novela,
de ter uma obra sensacional e o autor dizer: eu escrevi para a atriz tal, a protagonista tal, mas aí ela estava comprometida com o filme, não pode ser, foi outra pessoa e ficou outra coisa. Acontece. Então é preciso que esse planejamento leve em consideração tudo de bom que pode acontecer e também, sim, tudo de risco que pode ter. Não é pessimismo. Uma das coisas que eu aprendi com produção a duras penas foi que todas as coisas que podem dar errado e geralmente dão. Então, se precaver. Essa história da chuva mesmo foi terrível. Eu fiquei com um espetáculo que era uma delícia, que era na praça, no espetáculo de comédia dell'arte, aberto a público. Quando começou a temporada de chuvas, o espetáculo já estava na reta final de concluir a temporada, mas teve dia da gente não poder fazer, da gente não poder apresentar, porque estava chovendo, e um espetáculo ao ar livre, assim, isso é impeditivo. Outra coisa que é importante pensar, os recursos. Tudo bem, não é impossível se trabalhar com baixo recurso ou até nenhum recurso, mas você vai precisar do que para executar aquele espetáculo? O que é que você demanda? Você demanda um cenário muito arrojado, muito elaborado? Quanto custa isso? De que maneira isso vai ser feito? Quem vai executar seu cenário? Também para não acontecer situações, como eu já passei, por exemplo, de ter trabalhado no espetáculo, eu não era diretora, era assistente do diretor. E o espetáculo tinha uma carroça linda, uma trupe de teatro Mambembe, uma carroça maravilhosa, enorme, e a carroça foi construída dentro de uma oficina, e na hora de transportar a carroça não passava pela porta da oficina. Precisou se refazer, desmontar a carroça toda, refazer os encaixes para poder a carroça ser transportável, primeiro para sair da oficina, depois para poder ela ir para os teatros e viajar, porque a gente viajou com esse espetáculo. Então tudo isso precisa ser pensado. Então coloca no papel como se fosse um projeto técnico da coisa mais formal do mundo, ainda que sem rigidez. Aí você vai colocar lá, o que quero fazer? É a primeira coisa, o que é que eu quero fazer? Quero fazer um espetáculo de teatro, não quero fazer um espetáculo de dança. Não, eu quero fazer um espetáculo de multilinguagens. Tudo bem, não delimite a sua ideia, pelo contrário, no momento da ideia, deixe vir tudo. Depois que você for achando as dificuldades, aí você vai ajeitando. Eu quero fazer isso com quem? Eu tenho esse elenco está preparado para isso? Não estando preparado, o que é que pode ser feito? Olha, eu quero fazer um espetáculo de perna de pau. E escolhi o ator tal, que é um ator maravilhoso que eu gosto de trabalhar. E ele diz, olha, tudo bem, mas eu não sei andar de perna de pau. Dá tempo de fazer um treinamento? O ator está disposto a aprender essa nova técnica? Porque às vezes é difícil, né? Não é todo mundo que tem habilidade para todas as coisas. O elenco inteiro vai participar de uma oficina de treinamento de determinada coisa. Como é que isso vai funcionar? Depois, com quem? Tenho esse elenco. Quando vou ensaiar? Eu diria que, para mim, o maior complicador que eu tive em todos os tempos não foi dinheiro, não foi direitos autorais, não foi espaço em teatro, nada disso foi problema. O problema sempre foi o agendamento. Conseguir sincronizar agendas. Por incrível que pareça, isso pode ser muito complicado. Então, quantas pessoas são desse elenco? Esse elenco tem pessoas que têm horários disponíveis que casam, não casam. Por quanto tempo você precisa dessas pessoas disponíveis para você? Isso é importante porque você pode fazer um convite a alguém para trabalhar e dizer, venha fazer aqui meu espetáculo, vamos ensaiar 3 meses. A pessoa se programa por 3 meses. Só que você, no seu processo criativo, vai ali 4, 5, 6. E aí? Como é que fica a disponibilidade da pessoa? Então, ter uma ideia de quanto tempo você vai levar e deixa uma folguinha. Deixa uma folguinha. Tem até uma malandragem porque eu costumava fazer, eu não dizia para o elenco qual era a data limite. Eu dizia que a data limite era uma semana, 2 antes. Porque aí eu tinha 1 ou 2 semanas de folga caso alguma coisa precisasse ser ajustada. Isso às vezes gerava situações muito interessantes. Uma vez eu estava com um espetáculo que ganhou um edital e precisava cumprir as datas do edital dentro daquele cronograma proposto. Quando eu cheguei na data de estreia, eu não tinha o espetáculo pronto. Não podia cancelar, não podia remanejar e não havia meios miraculosos
para transformar aquele espetáculo que faltava tantas coisas ainda naquele tempo. Fiz um ajuste no horário do teatro e troquei as pautas noturnas por pautas vespertinas e fiz as sessões todas que eu precisava pagar para o edital em formato de criação colaborativa com o espectador. Foi sensacional isso. As pessoas vinham assistir, escolas, grupos, amigos, vinham jornalistas que vinham conhecer o espetáculo sabendo que ele estava em processo. Então, nesse combinado com o espectador, eles sabiam que eu poderia precisar de um tempo para rodear de um lado e sair pelo outro, e não deu tempo porque o tempo não contou direito. Eles estavam combinados que podiam ter pequenos erros. E era um espetáculo de muitos encaixes miúdos, de roupa, de sapato, de chapéu, de entrada e saía e trocava, e um ator corria para um lado, outro ator corria pelo outro. Isso tudo eu precisava aquecer com o público, porque o time disso era complicadíssimo. E ainda sincronizar com a operação da luz e a operação do som. Quando essas pessoas vieram convidadas, foram todos convidados, sabendo que a proposta era apresentar um espetáculo em reta final de ficar pronto, podendo ouvir suas colaborações, as pessoas curtiam muito, interessante, muita gente gostava de participar do processo em construção e me deram muitas sugestões e fizeram várias observações. Os atores estavam mais tranquilos porque estava combinado com o espectador que era em teste e ao mesmo tempo as pessoas se sentiam muito reconhecidas pelo fato de elas estarem ali como assistentes de direção. Foi muito bacana isso ter acontecido, quer dizer, foi uma falha que se tornou uma experiência muito gratificante e nesse tempo eu pude amadurecer o espetáculo e no dia da estreia valendo, com tudo no lugar, essas pessoas todas foram convidadas para voltar na temporada com tudo certinho e todos eles diziam, nossa, que mágica que aconteceu porque agora tudo funcionou. Eu dizia, muito obrigada porque você foi parte da construção. Evidentemente, nem todo artista gosta de fazer essa exposição das suas costuras pelo avesso. Eu não tenho problema, eu gosto. Eu gosto de convidar pessoas para assistir em processo, para dar opinião, para participar do processo de criação de alguma maneira, para ouvir uma piada e ver se é engraçada, porque piada, como é que a gente vai saber se é engraçada? Às vezes é, às vezes não é. Então, cada coisinha dessas era útil para mim no processo criativo. Tem artistas que não curtem fazer isso, aí tudo bem. Então, prazos, orçamentos, outra encrenca. Nunca estreiei um espetáculo que cumprisse rigorosamente nem seu orçamento, nem seu prazo. Aí você diz, para que você faz projeto se você não obedece o projeto? Eu me esforço, eu me dedico àquilo para seguir dentro daquela trilha, que eu sei que eu tenho, se eu tenho R$100, eu tenho que gastar 100. Aí eu gasto 105, 110, vá lá. Mas se eu não tivesse feito o projeto, eu tinha gastado 200. E aí, de onde é que vinha? Então, todas essas coisas elas precisam ser pensadas como um projeto técnico para qualquer coisa, né? Equipe técnica, quantas pessoas você precisa? Essas pessoas estão disponíveis? Né? O teatro que você vai fazer, em que espaço o seu espetáculo vai estar em cartaz? Porque cada formato de teatro vai lidar com coisas completamente diferentes. Não dá muito certo você criar um espetáculo para um lugar pequeno e apresentar no grande e vice-versa. O espetáculo da caixinha pequena, ele visa uma coisa, ele visa um olho no olho, ele funciona na respiração junta. Já o espetáculo da caixa grande, ele não pode ser visto no lugar pequeno. Ele é amplo, ele tem uma cenografia, uma luz, um corpo de baile, uma orquestra, sei lá, coisas muito maiores. Então tem que ter essa noção para onde é esse espetáculo. Público-alvo, para quem eu vou falar? Com quem eu estou falando? Isso também é importante porque às vezes você tem um espetáculo que ele atinge todo mundo. Lindo, adoro espetáculos que você vai, o neto e o avô assistir e funciona. Mas nesse espetáculo que eu fiz passando de tarde, eu percebi uma coisa, tinham várias piadas de referência de cinema. E quando iam adultos, eles davam risada de vários filmes mais antigos, e quando iam adolescentes, eles só conheciam os filmes que estavam no tempo de vida deles de assistir. Então, aquele público-alvo não teria leitura da piada, porque não tinha idade para ter visto aquelas coisas. Então, pensar nisso, qual é a faixa etária?
Qual é o perfil desse espectador? É para de dia, é para de noite, é para praça, é para um teatrinho pequeno, é para um teatro grande? Saber todas essas coisas, se fazer essas perguntas no processo, vai lhe poupar complicações lá adiante. Orçamento, como falei, procure estar dentro do seu orçamento. Às vezes não acontece, né? Às vezes a gente gasta, né? É quase que inevitável. Mas é importante ter uma base para isso. Dentro de orçamento, não esqueça que tem imposto. Cabeçada que eu dei inúmeras vezes. Fazer um projeto, orçar todas as funções, todo o material, tudo, esquecer que se paga imposto. Então, como é? Com nota, é com recibo, não é? Importantíssimo. Você pode até pensar assim, poxa, mas isso não é comigo não, isso é com a produção. Fique ligado que às vezes a produção também não faz. É importante a gente saber isso. A gente que é artista tem que estar ligado em leis de incentivo, em editais, em projetos, em captação de recursos, porque mesmo que você abençoadamente tenha alguém fazendo isso, é importante saber. Até para não acontecer problemas e muitas vezes seu nome é o carro-chefe da produção. E aí as pessoas acham que é você que está fazendo a coisa errada. Então, como é com lei de incentivo, é prêmio, é patrocínio, tem contrapartida, não tem contrapartida, tem ingressos para o patrocinador, não tem ingresso para o patrocinador, tem que botar a marca do patrocinador aonde, qual o tamanho, onde é que vai, tudo isso tem que estar ligado antes. Isso é bom ter um projeto que vislumbre essas possibilidades. Mesmo que você diga, não, eu só sou artista, eu não quero saber dessas coisas. Eu também adoraria não saber dessas coisas. Mas eu nunca tive a experiência de não estar envolvida em todos os detalhes da produção, mesmo com a equipe fazendo. Então é isso, para você fazer um projeto artístico, não se esqueça, ele também é um projeto administrativo, é um projeto de gestão, é um projeto cultural, ele tem que estar adequado a essas coisas. Se faça essas perguntas, o que é que eu quero fazer, com quem eu quero fazer, para quando, em que lugar vai ser, quanto eu preciso, como eu vou comercializar, onde é que vai apresentar, quem pode ser meu parceiro, e todas essas coisas, à medida que você vai se perguntando, você vai traçando as estratégias para chegar nisso. Voltando para o nosso projeto original de Noites Brancas, nesse momento eu não posso responder essas perguntas, porque para quando, quem sabe? Como podemos saber agora? Né? De que maneira também não sei, eu não sei como vamos voltar a funcionar, se a gente vai fazer espetáculo de máscara, se a gente vai fazer espetáculo com distância, nada disso eu sei, mas nesse momento, para começar o meu plano, eu sei que eu preciso fazer uma capacitação minha, porque eu, como o meu elenco, estou fora de forma. Depois da pandemia, então, muito mais. Então, fazer um plano, o primeiro plano que eu vou propor para a gente trabalhar aqui é um plano de capacitação física. A gente tem que dar uma malhada, tem que fazer exercício, tem que fazer exercícios técnicos de teatro, tem que melhorar a capacidade aeróbica, o fôlego, a voz. Então, a primeira etapa do nosso projeto de execução, vai ser essa formação, né, essa preparação técnica do elenco. Então, a partir dos próximos vídeos, eu vou compartilhar como eu vou estar indo para uma capacidade física ideal, tá? Por hoje é isso. Um beijo.